Mas apenas lembre-se, é nessa hora sombria que ele vem. Ele vem. Então, quando vem, isso traz nova esperança. Traz novas esperanças quando ele vem. Sua presença traz esperança. Marta, ela saiu. Ela sempre tinha mostrado que na realidade era, que ela não tinha sido considerada tão leal quanto Maria, porque Maria estava escutando a palavra. Mas Marta, quando ela estava fazendo o jantar para ele e coisas tais, ela mostrou o que era naquela mesma hora. Porque quando Jesus voltou à cidade, sem dúvida que muitos deles disseram, agora depois que o rapaz está morto e sepultado, agora este pregador santo rolador volta a entrar despercebidamente na cidade. Sem dúvida que quando Marta começou a sair, alguns deles disseram, olhe, lá vai ela agora. Se estivesse em seu lugar, eu lhe diria umas verdades. Eu lhe diria acerca disso quando chegasse lá. Oh, sem dúvida que ela o fará. Iremos observá-la fazer. Se assim ela tivesse feito, esse relato não estaria sendo contado da maneira que está esta noite. Agora observe-a. Aqui vai ela. Ela pode ter passado pelo o pastor da sua primeira igreja, e ele disse, agora vejamos o que acontece agora. Está vendo? Ele saiu de mansinho. Quando a hora crucial veio, ele saiu de mansinho. Agora, Marta, sem dúvida, era uma leitora da Bíblia, ou ela nunca teria aceitado a Jesus para começar. Ela não podia aceitar isso com base na psicologia do povo ou com base na religião daquele dia. Ela não podia aceitar isso com base na igreja porque a igreja o detestava. E os beatos o detestavam, e todos eles o detestavam. Assim, ela deve ter sido uma leitora da Escritura e tinha lido na Bíblia. Nos dias de Elias, houve uma mulher, uma sunamita, e ela era estéril, e ela teve fé num homem, um profeta, que era daquele dia, em Elias, e tinha construído para ele um pequeno aposento ao lado de sua casa. Ou ela e o esposo tinham uma boa casa. Eles construíram um aposento e puseram um jarro d'água ali, e um aposento para ele se lavar e se arrumar, e fizeram um lugar bem agradável, confortável. E quando ele chegou, ele e Geazi, seu servo, e disse, veja que gentileza esta mulher sunamita nos mostrou. Disse, vá e lhe pergunte se devo falar ao capitão-chefe com o qual eu tenho conhecimento. Eu o conheço muito bem. Ou deveria falar com o rei. Também já fui requisitado algumas vezes para falar com ele e ser consultado por ele. Disse, agora gostaria de saber se eu poderia falar quando comparecer perante ele novamente, ou quando for chamado a uma destas pessoas. Assim Geazi foi e lhe perguntou. E ela disse, não. Ela disse, eu habito com o meu próprio povo, não tenho motivo algum para pedir coisas assim. Isso foi de coração, apenas porque sei que ele é um homem de Deus e quero lhe prestar favor. Só isso. Ele disse, bem, voltou e Geazi disse, mas seu marido é velho e eles não têm filhos. Assim, Elias deve ter tido uma visão. E disse, vai, diz-lhe, ao tempo da vida, daqui a cerca de 1 ano, ela abraçará um filho. E ela abraçou, ela teve um garotinho. O garotinho tinha cerca de 12 anos de idade. Ele estava no campo com seu pai por volta das 11 horas do dia, de modo que ele deve ter tido uma insolação. Ele gritou, minha cabeça, minha cabeça. E o pai o mandou para casa e, assim, eles o deitaram no colo da mãe. E por volta do meio-dia, o garotinho morreu. Ele adoeceu de tal modo, provavelmente uma insolação. Não havia fôlego nele. Ele tinha morrido. Assim, ela o apanhou e o deitou na cama de Elias. Que lugar para deitá-lo. Ah, que coisa! Exatamente certo. Deitou-o na cama de Elias. E ela disse ao servo, albarda uma mula agora e vai, e não pares até que eu te diga, porque queremos ir ao homem de Deus. Ela sabia que se pudesse chegar àquele homem, ela descobriria o motivo. Se Deus pôde dizer a ele que aquele bebê viria e que a abençoasse com a bênção de Deus para que seu ventre estéril pudesse ter um filho, certamente Deus poderia dizer àquele homem por que o levou. Ela disse, não pares até que eu te diga, vai àquele homem de Deus. Agora, quando o cavaleiro se aproximou do homem de Deus, ele não sabia. Deus não diz aos seus profetas tudo o que vai acontecer. Ele não sabia o que fazer. Assim ele disse, aqui vem aquela sunamita. Ele disse a Geazi, e ela está triste, e Deus ocultou isto de mim.
Não sei o que ela quer. Assim, quando ela se aproximou, eu gosto disso. Quando ela chegou perto de Elias, Elias clamou, disse, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? Note, o marido caminhando de um lado para outro, gritando. Está vendo? Ele não tinha a fé que ela tinha. E ele simplesmente gritando e se comportando assim. Todos os vizinhos se comportando assim. O garotinho, horas antes disso, estava deitado frio na cama. Observe, quando ela chegou a esse homem de Deus, ela disse, tudo vai bem. Amém, eu gosto disso. Tudo está bem agora. Estou na presença do seu representante. Amém. Aí está. Tudo vai bem. Então ela caiu a seus pés e começou a lhe revelar, não ele a lhe contar. Ela lhe contou. E então ele disse a Gease, cinge os teus lombos, e toma este bordão e vai, e põe-no sobre a criança. Ele não sabia o que fazer. Por isso, acho que é aí onde Paulo, outro homem da Escritura, nunca teria tomado lenços de seu corpo se não tivesse tido Escrituras para isto. Elias sabia que tudo o que tocava era abençoado, mas se ele pudesse fazer a mulher crer nisso, assim eu acho que foi isso que Paulo fez. Agora, nós ungimos lenços com azeite. Agora, isso não é escriturístico, mas está bem. Isso está perfeitamente bem. Mas levavam do corpo de Paulo, a Bíblia disse, lenços e aventais. Note, mas Elias, ele disse, toma este bordão, vai e põe-no sobre o garotinho. E se alguém te falar, não respondas. Somente segue em frente, põe o bordão sobre o garotinho. Agora, a fé da mulher não estava no bordão, estava no profeta. Ela disse, como o Senhor Deus vive, e tua alma nunca morre, eu não te hei de deixar. E ela ficou bem ali, persistente, até que obteve a resposta do que queria saber. Bem, Elias não tinha a resposta, de modo que havia só uma coisa a fazer, ir com ela. Assim, ele cingiu os lombos e foi. Ele encontrou Gease voltando, disse, cumpriste as minhas ordens? Ele disse, cumpri. Eu pus o bordão sobre o garotinho. Não havia vida, nem nada ainda. Fazia horas e horas que o garotinho tinha morrido. Bem, Elias entrou. Ele não sabia o que fazer. Assim, lembre-se, ele caminhou de um lado para outro no quarto, simplesmente de uma parte a outra, até que o Espírito veio sobre ele. E quando o Espírito veio sobre ele, ele deitou o próprio corpo sobre o corpo daquele garotinho. E ele espirrou 7 vezes e veio à vida, por causa daquela determinação e daquela fé daquela mãe. Agora, Marta, sabendo que esta mulher sunamita teve fé neste profeta, sendo o representante de Deus na terra para aquele dia, Elias era o representante de Deus do seu dia. Ela sabia que tinha visto o suficiente de Jesus, que ele era o representante de Deus daquele dia. Aí está vendo? Faz a Escritura fluir com precisão. Então, quando ela correu até ele, e parecia que ela tinha direito de censurá-lo e dizer, por que não vieste? Por que não vieste? Nós mandamos buscar-te. Nós deixamos a igreja. Nós fizemos tudo isto. Não, essa é a versão de 1964 disso. Não nessa ocasião. Veja, nós fizemos tudo isto. Nós fizemos aquilo. Eu dei isto. Eu dei aquilo. Você deu o quê? Deus deu um filho por você e por mim, os indignos. Ela deve ter saído ali, e ela sabia que Deus se tinha manifestado. E observe quando ela se aproximou. Eles a seguiram para ver o que ela diria. Agora, ela foi ali e caiu diante dele primeiro e disse, Senhor, isso é o que ele era. Se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Está vendo? Teu irmão não teria morrido. E ele disse, teu irmão há de ressuscitar. E ele, sim, Senhor, ele há de ressuscitar no último dia, na ressurreição geral. Ele foi um bom rapaz. Ele há de ressuscitar no último dia. Veja, eles criam na ressurreição geral. Jesus disse, mas eu sou essa ressurreição e vida. Oh, que coisa! Depois de havê-la desprezado, como poderia um homem que era a vida da ressurreição chegar a tratar um amigo assim? Às vezes ele o está testando para ver o que você fará. Está vendo? Põe a coisa diante de você e vê o que você faz com ela.
Ele pode fazer isso esta noite. Ele tem feito isto, de modo a ver o que você fará quanto a isso. Então verificamos que quando isso aconteceu, ela disse, eu creio que tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Foi exatamente isso que ele confessou ser. E mesmo agora, ainda que meu irmão esteja morto, ainda que esteja embalsamado, ainda que esteja sepultado, ainda que feda no sepulcro, mas também agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Aí está, aí está. Esse é o ponto fundamental. Ela cria no que ele pedia. Se ele pedisse a Deus por ela, Deus ouviria a sua oração. Também agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Agora, você poderia ter esse tipo de fé esta noite na palavra de Deus? Bem, Jesus é a sua palavra. Poderia você ter esse tanto de fé na palavra de Deus? Quando ela está tão claramente identificada para este dia quanto estava identificada naquele dia. Poderia você crer nisso? Tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Está vendo? Você diz, mas o médico me desenganou, irmão Branham. Disse que não pode fazer mais nada por mim. Mas também agora, Senhor. Diz, não tenho caminhado por anos, mas também agora, Senhor, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ele está sentado à destra da majestade, nas alturas, esperando que você peça. Também agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. A Bíblia não diz que ele está sentado à destra da majestade? O que é a destra? Não uma mão como de um homem, a minha. É o poder, a destra de poder. Ele é Deus conosco, Deus em nós, Deus aqui agora, a destra, o sempre vivo presente, bem aqui. Quando precisar de Deus, você não tem de ir ao céu, Ele está bem aqui com você, a destra do poder da sua majestade, sentado aqui, pronto para fazer intercessões, baseado na sua confissão, esperando ser invocado. Também agora, Senhor, ainda que o médico me tenha dito que eu não poderia viver mais que uma semana, também agora, Senhor, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Não admira que ele tenha dito, teu irmão ressuscitará. Ele disse, eu sou essa ressurreição e vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Ela disse, sim, Senhor, eu creio nisto. É isto. Agora, quando você tem fé verdadeira, quando esses dentes das engrenagens começam a se engrenar assim, a roda vai girar, algo vai acontecer porque há poder de ambos os lados. Poder em fé. E poder, a roda pequena girou pela fé, a grande girou pelo poder de Deus. Quando essas coisas se põem a girar, algo tem de acontecer. Para produzir essa luz ali, requer-se duas peças de material e um dínamo girando juntos. É exatamente como você. Isto produzirá luz, produzirá fé, produzirá poder, produzirá cura. Quando o crente e Deus começam a girar juntos, isso gera o poder da sua ressurreição. Quando o crente toma a palavra dele no coração e começa a gerar isto produz fé, porque ele prometeu. Tudo está em linha. A única coisa que você tem a fazer para obter eletricidade é apertar o botão. Agora, isso é tudo que você tem a fazer quando esta escritura está para se cumprir agora. Aperte o botão. Não tenha medo. Esse é o problema com as pessoas. Eu frequentemente tenho dito, é um pouco ridículo dizê-lo, eu encontro duas classes de pessoas quando viajo, os fundamentalistas e os pentecostais. Fora disso, eu não sei. E os fundamentalistas são pessoas que posicionalmente sabem onde se encontram, mas não têm fé no que estão fazendo. E os pentecostais são as pessoas que têm essa fé, mas não sabem quem são. É exatamente como um homem que tem dinheiro no banco e não sabe preencher um cheque, e o outro sabe preencher um cheque e não tem dinheiro no banco. Se você pudesse chegar a juntar isso, se conseguir que os pentecostais despertem, que o Espírito Santo, que vocês afirmam ter, esse é ele identificando o seu nome e a sua palavra. Então assine o seu nome no cheque e o entregue.
Observe-o ser reconhecido pelos bancos do céu. Pedi ao meu Pai em meu nome qualquer coisa. Está vendo? Não tenha medo de pedir. Ele prometeu que eu faria. Ora, ali isso é... Você não tem de se preocupar com isso. Ele o prometeu. Note isso agora. E ela estava certa quando soube que Deus estava em Elias. Ele era Cristo também. Você crê nisso? Jesus disse que ele era um Deus porque a palavra de Deus vinha a ele. Se Deus estava em Elias, quanto mais estava ele em seu filho. E se Deus, por aquela pequena porção, pôde ressuscitar um bebê morto, quanto mais Deus em sua plenitude. Bem, quanto mais agora, Deus se identificando conosco e em nós. A expiação está feita. Não estava feita, então. Eles ainda estavam sob a expiação do carneiro sacrificado. E agora nós estamos sob a expiação do sangue de Deus. Não sangue judeu, não sangue gentio. Ele não foi nenhum dos dois. Ele foi o sangue de Deus. O sangue vem do sexo masculino. Uma galinha pode botar um ovo, mas se ela não esteve com o pássaro, o macho não chocará. Não é fértil. A fertilidade vem da hemoglobina, que é sangue que está no sexo masculino, sempre. A mulher é só o óvulo. E neste caso, Jesus foi o sangue de Deus, uma célula de sangue criada. Ele não foi nem judeu nem gentio. Ele foi Deus. A Bíblia disse, nós somos salvos pelo sangue de Deus. Não judeu ou gentio, o sangue criado. É aí onde, se ele foi judeu, minha fé está liquidada. Se foi gentio, minha fé está liquidada. Ele foi um Deus. Ele foi o Deus imortal manifestado em carne, pois que ele criou uma célula de sangue e fez seu próprio corpo. Amém. Isso faz os demônios tremerem e fugirem. Isso o põe em fuga quando você vê a coisa genuína e verdadeira. Louvado seja o Senhor. Deus manifestado na carne. Ele é o sangue de Deus. Portanto, a vida vem desse germe. E agora, por esse sangue, no velho sacrifício, um adorador punha as mãos sobre um carneiro e eles cortavam a garganta. Os sacerdotes apanhavam o sangue e o queimavam. E o adorador, sentindo as dores da morte sobre o carneiro, suas mãos todas ensanguentadas do carneirinho moribundo morrendo, ou ovelhinha, enquanto morria, mas ele saía com a mesma consciência que tinha ao entrar. Porque quando aquela célula de sangue era rompida, era o sangue de algum outro, um carneiro macho, veja, e o óvulo da fêmea. E a vida que estava naquilo não podia voltar sobre a sua vida porque era vida animal. Vida animal não tem alma, de modo que não sabe a diferença entre o certo e o errado. Assim não podia voltar. Mas nisto, quando realmente colocamos as mãos sobre o nosso sacrifício, Jesus, e sentimos no coração que somos culpados, e sabemos o que estamos fazendo. O sangue desse sacrifício, a vida que estava nesse sangue, era o próprio Deus, de modo que ele volta sobre você, o Espírito Santo. Você se torna um filho de Deus, então, não mais consciente de pecado. Aquele que nasce de Deus não comete pecado. Ele não pode pecar. A semente de Deus está nele. Ele não pode pecar. Ele não tem mais desejo de pecar de modo algum. Portanto, enquanto você está desejoso de pecar, você é culpado disto. Mas quando não tem mais desejo, você faz algo errado, então você não o faz voluntariamente. Hebreus 6 disse, se pecarmos voluntariamente, depois de receber o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Pecar voluntariamente. Assim, se você continuamente quer pecar voluntariamente, há algo errado com sua experiência. Agora, quando ela o ouviu, ela estava certa. Quando ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Oh, que segurança da palavra prometida, porque ele era aquele eu sou que esteve no deserto com Moisés, lá na sarça ardente. Mesmo quando todas as esperanças tinham desvanecido, ainda assim, ela estava satisfeita. Se ela pudesse somente levá-lo a pedir, aconteceria. Agora, como necessitamos de fé como essa hoje? Agora, ela teve de crer para conseguir as coisas impossíveis, conforme a mente moderna, a maneira moderna de pensar. Ela teve de crer para conseguir o impossível. Mas coisas impossíveis se tornam reais quando Deus é tomado em sua palavra. As coisas impossíveis se tornam realidades quando Deus é tomado em sua palavra.
Note, que belo! Mas também agora, Senhor, também agora, não importa qual seja a situação, também agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus o fará naquela hora sombria. Vamos só rever umas 2 pessoas aqui, ou mais ou menos isso na Bíblia, só por um minuto, só para considerar esta hora sombria antes de chamarmos a fila de oração. Pensemos em Jó. Ele era o homem mais justo da terra e Satanás veio sobre ele. E veio a Deus primeiro e acusou Jó de ser apenas o predileto de Deus. Disse, certamente o tens todo protegido. Quebra a cerca, eu o farei amaldiçoar-te na tua face. Deus disse, não consegues fazer isso, está vendo? E agora, Jó se viu em todos os tipos de dificuldades. Lembre-se, ele perdeu toda a sua riqueza, ele perdeu toda a sua popularidade. Ele era um príncipe, você sabe, no Oriente. E todos os jovens príncipes vinham se inclinar diante dele porque era um homem de sabedoria. Ele era profeta. E todos queriam vê-lo e conversar com ele só por um momento. Só um momento do seu tempo significava tanto. E como ele caminhava a rua abaixo, honra no coração por Deus, porque Deus o tinha constituído profeta. E os sábios se aproximavam e diziam, Jó, Senhor, sabemos que o grande Deus do céu está contigo. Nós queríamos que nos desse um conselho. Nós fizemos certa coisa, o que devíamos ter, e Deus revelava a Jó. E eles iam fazer isso daquela maneira, e era exatamente a maneira que seria. Era ótimo. Mas, subitamente, todas as pessoas ficaram contra ele. Sim, todos o desprezaram. Então os ciclones vieram, mataram seus filhos e mataram todos os seus animais. Tudo o que tinha, ele perdeu. Então vieram alguns dos seus melhores, talvez os diáconos da sua igreja, veja, vieram lhe dar consolo, e eles o estavam acusando. Agora, Jó, tu sabes, um homem que era favorecido por Deus, como tu, e tudo isso te sucedeu. Tem de haver algo errado. Tu fizeste algo errado. Jó dizia, estou convencido de que não fiz. Meu coração está limpo diante de Deus e fiz o meu sacrifício. Amém. Aí está, então firme-se nisso. Se você preencheu os requisitos de Deus, permaneça aí mesmo. Não se mova. Abraão chamou tudo contrário a essa promessa de não existente. Ele não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado dando louvor a Deus. Jó permaneceu firme. Após algum tempo, sua própria esposa, de certo modo, se virou contra ele. Saíram furúnculos em Jó. Sua própria saúde se deteriorou. Ele saiu e se sentou num monte de cinza e se raspou com um caco ou algo assim, um fragmento. Imagine só em que condição miserável esse homem estava. Eu me lembro de estudar isso certa vez no meu tabernáculo, anos atrás, e fiquei nisso por um ano, só no livro de Jó. Assim se faz. Nós entramos em detalhes, simplesmente ligamos a palavra inteira. E então eu fiquei com ele naquele monte de cinzas ali por cerca de 5 domingos consecutivos, e eu nunca... Após algum tempo, uma irmãzinha me escreveu uma carta. Ela disse, irmão Branham, quando o irmão irá tirar Jó desse monte de cinzas? Mas eu estava tentando mostrar algo, está vendo? Eu estava tentando deixar isto claro porque ele estava ali. E sua esposa saiu e disse, Jó, você está péssimo, por que não amaldiçoa a Deus e sofre a morte? Agora veja, ele não a chamou de mulher doida, ele disse, como uma doida, assim falas tu. Em outras palavras, tu falas doidamente. Ele disse, o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então ele sabia que ia morrer e disse, Senhor, no capítulo 14 de Jó, ele disse, há esperança para uma árvore se ela cair. Ele sabia que tinha sido, isso influenciou pessoas, sua vida tinha sido útil. Deus nunca nos dá a vida apenas para ficarmos à toa nisto, naquilo. Ele a dá para ser útil a Ele. Faça alguma coisa, diga a alguém. Você não pode falar? Assobie um hino ou algo assim. Transmita alguma impressão em algum lugar. E Jó era o tipo de homem que era útil. Ele disse, se uma árvore cai no sepulcro, um cheiro de chuva, as raízes brotam novamente. Se uma flor morre, a sementinha fica ali e se rompe. A polpa escorre dela. Não há maneira de você poder encontrar a vida nela, mas quando a primavera se aproxima, aquela florzinha surge novamente. Agora, há esperança. Se uma flor morrer, se uma árvore morrer, mas o homem disse, ele se deita, ele rende o espírito. Seus filhos vêm honrá-lo e ele não o percebe.
Jó queria saber, quando plantam uma semente na terra e ela brota. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout